Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Com muita alegria vamos iniciar mais um programa Palavra Viva, mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de tirarmos um tempinho do nosso dia para nos dedicar à Palavra de Deus, nos dedicar à escuta, à reflexão, à partilha do Evangelho, principalmente também aproveitar desta oportunidade para buscar uma mudança de vida, buscar uma conversão, buscar sermos pessoas melhores, pessoas que agradam o coração de Jesus. Nós vamos começar com a leitura do Evangelho, o Evangelho de hoje que está em Mateus 10, de 1 a 7. Acompanhe junto comigo. Jesus reuniu seus 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo mal e toda enfermidade. Eis os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro. Depois André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu. E João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Estes são os 12 que Jesus enviou em missão, após lhes ter dado as seguintes instruções: não ireis ao meio dos gentios, nem entrareis em Samaria. Ide antes as ovelhas que se perderam à casa de Israel. Por onde andares, anunciai que o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse evangelho de hoje, ele está no contexto onde Jesus estava vivendo a sua vida pública, né? Ele andava pelos povoados, pela região, anunciando o reino de Deus, anunciando a verdade, pregando a conversão, a salvação. E tinha muitos discípulos que andavam com ele. Eram muitos, homens, mulheres, que seguiam Jesus, que procuravam estar perto de Jesus. E aí, Jesus, sabiamente, retira deste grupo 12. Ele escolhe 12. Desse grupo de discípulos, Jesus escolhe 12 para que eles possam ser uma função a mais. Não que seriam melhores ou piores, né? A gente ainda diz que Jesus às vezes escolhe os piores e capacita esses escolhidos. Mas nesse contexto aqui, existe uma questão muito interessante que primeiro Jesus diz, né? O Evangelho deixa muito claro em que ele fala: Jesus reuniu seus 12 discípulos. Ele reuniu 12 discípulos. E a partir de então ele deu o nome, os apóstolos. Apóstolos, para exercer um apostolado, uma missão. E o interessante aí é que Deus começa, né? O evangelista começa aqui citando quem são esses 12. Quem são esses 12 homens que foram chamados, reunidos, separados para fazer a vontade de Deus, para sair em missão, para anunciar o reino de Deus. E aí a gente já pode começar a refletir no nosso dia, na nossa vida. Primeiro, a partir do momento que a gente ouviu falar da existência de Jesus, que nós aprendemos sobre Cristo na nossa casa, na nossa família, né? Alguns de nós aprenderam de berço a nossa religião, aprenderam de casa com os pais, com a mãe, os avós, frequentamos catequese desde pequeno. Outros não, a gente ouvia falar que existia um Jesus, mas não sabia quem era. Desde o momento que nós temos um ouvir falar do Senhor e a gente quer segui-lo, e a gente quer ir atrás, e a gente quer ir às missas, e a gente quer saber mais, fazer esse movimento de ir ao Senhor, nós já somos discípulos. Nós já somos considerados discípulos. Nós já precisamos fazer essa questão de manter uma obediência a Deus, de
buscar ser fiel ao que Ele nos pede. Mas aí pode acontecer que neste seu discipulado, neste seu caminho de seguir a Jesus Cristo, Ele te confie mais uma missão. Ele te chame pelo seu nome e te confie algo a mais. Te confie um apostolado. E aí é interessante porque Deus nos chama pelo nome. Ele diz o nosso nome. Ele disse para mim, Sabrina, eu te quero na missão, Maria de Nazaré. Eu quero que você seja de uma comunidade. Eu quero que você viva uma conversão de vida. E Ele pode dizer isso para você também. Talvez até já disse que você ainda não ouviu, ainda não entendeu. Mas o fato é que o Senhor nos chama. Toda pessoa que é batizada, que está na igreja, que viveu a experiência do amor de Deus, ela também é convidada a uma missão. Ela também é chamada pelo nome para exercer uma função, uma atividade dentro da igreja, principalmente nesse anúncio do reino de Deus. E é interessante porque essa eleição dos 12 apóstolos, ela não está escrito aqui de uma forma bem clara, mas é algo muito simples da gente entender que essa é uma eleição de amor. Primeiro o Senhor, Deus Pai, amou de tal forma o mundo que enviou seu Filho Cristo. E aí Cristo, Ele, quando escolhe aqueles, Ele está amando aqueles. Uma situação que a gente pode pensar é o seguinte, Cristo tinha vários discípulos, né? Várias pessoas que o seguiam, mas por que Ele escolheu só 12? E será que Ele amava mais esses 12 do que os outros? Uma resposta para isso que precisa estar em nosso coração, que Jesus realmente, não que Ele amava mais, mas Ele teve uma predileção por aqueles. Ele escolheu aqueles. Ele deu um a mais para aqueles. Não porque amava mais aqueles, mas por amor a todos os outros. Por amor a toda a humanidade, Ele escolheu alguns para fazer uma missão por amor a toda a comunidade, por amor a todas as nações. Porque Deus deixa claro, anunciai que o reino de Deus está próximo. Em outros momentos, Jesus diz, ide e evangelizai em todas as nações. Não é porque Deus ama mais ou ama menos, mas porque Ele ama a cada um de uma forma especial, que Ele escolhe alguns para fazer essa vontade dEle, para poder fazer com que esse amor alcance corações que talvez, se essas pessoas não agissem, esse coração não ia receber Jesus, não ia ter essa graça de ter Jesus, de experimentar Jesus. Quando Jesus diz para os apóstolos, anunciai que o reino dos céus está próximo, Ele vem nos dizer que nós precisamos buscar logo a conversão. Buscar logo. É para hoje. A conversão é hoje. A nossa mudança de vida precisa ser agora. Então, nesse evangelho, a gente precisa fazer uma análise sobre 2 pontos, sobre 2 pessoas. Aqueles que são os escolhidos e que foram enviados para anunciar, que foram levados, né? E que Deus os escolheu, separou, os capacitou, porque aqui diz que Jesus deu-lhes o poder de expulsar espíritos imundos e curar todo mal e toda enfermidade. Deus primeiro escolhe, chama, capacita, chama pelo nome e depois envia. Então precisamos avaliar a nossa vida, porque todos nós vivemos as 2 realidades. Primeiro, a realidade de quem escuta, de quem recebe um anúncio
do reino de Deus, da conversão. E segundo, a realidade de quem tem que ir, de quem é convidado por Deus a ir ao encontro do Senhor. Precisamos fazer essa reflexão, esse exame de consciência. Como está a nossa obediência? Como está a nossa fidelidade com Deus? Tanto ao ouvir o chamado de Deus, para que a gente se converta, quanto também para anunciar àqueles que o Senhor nos confia a essa conversão. Que nesse breve intervalo a gente faça essa reflexão. Peçamos ao Senhor que venha com o Teu Espírito Santo em nosso coração, para nos orientar, nos ensinar a ser bons discípulos, a ser bons ouvintes, a ser boas pessoas, um bom coração, um coração como a terra fértil, para acolher a palavra de Deus e buscar a conversão, e também para saber responder. Responder quando o Senhor nos chama, nos dar uma missão e ir fazer aquilo que Ele nos confia. Já já nós voltamos com o nosso programa Palavra Viva. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Bem-vindo de volta ao nosso programa Palavra Viva, a essa partilha desse Evangelho, essa reflexão. Hoje nós estamos partilhando sobre o Evangelho que está em Mateus 10, de 1 a 7. O Evangelho onde o Senhor escolhe entre os seus discípulos. Ele escolhe os 12 apóstolos e os nomeia e os capacita. Antes do intervalo, nós falávamos que precisávamos refletir sobre os nossos papéis, sobre as nossas missões. Primeiro vamos refletir sobre o nosso ser discípulo, sobre aquelas pessoas, o que somos, a nossa função, onde a gente busca viver a vontade de Deus, onde a gente busca estar perto de Deus, aprender com Deus, estar próximo de Jesus, para bem ouvir, para bem acolher e buscar a nossa conversão. É isso que é o papel do discípulo. É aquele que segue a Cristo para buscar a sua conversão, para buscar amar a Deus ainda mais, que entende que o Senhor o amou, que o Senhor o ama muito e por isso eu também preciso amar a Deus, preciso crescer nesse amor. Esse é o discípulo, isso é o que nós somos e vivemos esse momento de sermos amados por Deus, de buscar amar a Deus. Façamos então uma reflexão. Será como está o nosso processo de conversão? Há algumas semanas atrás eu vi uma frase nas redes sociais, eu não lembro a autoria, mas dizia que todos que estão no inferno foi porque deixaram a conversão para depois, para o futuro. E pode ser que a gente não tenha esse futuro. Nós não sabemos como é a nossa vida. Nós não sabemos se nós temos mais 6 meses, mais 1 ano, 2, 10, ou se a gente tem mais 1 semana, mais 1 minuto. Nós podemos encerrar a nossa vida a qualquer momento.
e chegar a hora do nosso julgamento. Nós não sabemos, meus irmãos. Eu não sei, você também não sabe. Não podemos adiar a nossa conversão. Não podemos adiar, pois o reino dos céus está próximo. Tomemos esse cuidado. Não vamos deixar a conversão para depois, a conversão é agora. O ser discípulo é agora. Ouvir a palavra do Mestre e ir atrás dele é para hoje. É para hoje. Não vamos perder a graça que o Senhor nos confiou da salvação das nossas almas. De nos livrarmos do inferno, de renunciar de vez por toda ao pecado, fugir do pecado, correr para a graça de Deus. Esta é a função do discípulo. E é isso que nós precisamos viver. E agora vamos falar um pouco sobre a realidade do apóstolo, sobre o chamado que Deus nos faz. Deus me fez sim um chamado. Hoje sou missionária, vivo em comunidade, tenho algumas missões, algumas coisas que são da minha responsabilidade, que Deus me chamou. Mas o chamado de Deus não é só isso. Todo mundo tem um chamado, todo mundo tem uma missão. Todo mundo que recebe a graça de Deus, que recebe essa experiência da conversão, ela é chamada também a passar isso adiante, a anunciar o reino de Deus e dizer ao povo: convertei porque o reino dos céus está próximo. Às vezes você aí na sua casa fica pensando, mas eu não faço nada de diferente, eu sirvo na igreja. Qual chamado Deus poderia ter? E aí, meus irmãos, é aí que está a parte interessante. Porque o nosso chamado e a nossa missão pode ser no nosso simples dia a dia. Você que é pai, você que é mãe, o seu chamado, a sua missão está na sua casa, com seus filhos. Sua primeira missão, o seu primeiro apostolado é anunciar que o reino de Deus está próximo para os seus filhos. Os seus filhos são almas que o Senhor te confiou para levá-las para o céu. A sua principal missão como pai e mãe não é, talvez, garantir que o seu filho chegue à faculdade, faça um mestrado, um doutorado, seja um grande homem, uma grande mulher. Mas a sua principal missão é que os seus filhos alcancem o céu, que os seus filhos sejam salvos. Isso, se você tem filhos, se você não tem filhos, são as almas que estão ao seu redor. Seus irmãos, vizinhos, parentes. Quem são as pessoas que Deus te confia? Quais são as almas que o Senhor te confiou? E aí que precisamos refletir, porque às vezes nós nos dedicamos tanto, nós nos esforçamos tanto para dar tudo do bom e do melhor para as pessoas. Nós precisamos pagar o plano de saúde, fazer viagens, nos dedicamos a tantas coisas, a uma casa bela, organizada, a dar aquilo que os outros precisam. Até no serviço na igreja, às vezes você serve numa paróquia, você se dedica tanto para que a música seja bela, para que a leitura seja muito bem feita, para que, se você ajuda talvez na parte administrativa da paróquia, para que as contas sejam perfeitas. Sim, meu irmão, é preciso fazer tudo isso. Quando Deus nos chama a um serviço, quando Deus nos chama a um apostolado, nós precisamos fazer isso com excelência. Se Deus nos chama a uma vocação de maternidade, de paternidade, precisamos ser os melhores pais e mães, porque é Deus que escolheu, é para Deus que fazemos. A sua profissão, se Deus te deu uma profissão, você é médico, advogado, contador, psicólogo, administrador, você é do lar, cuida de uma casa, você faz serviços gerais numa empresa, ou você já é aposentado, já trabalhou tanto, hoje você fica em casa cuidando das suas coisas. Tudo que você faz precisa ser melhor, porque é para Deus. Porque foi Deus que te escolheu, te elegeu, te capacitou para que você levasse aos outros. Mas o importante, o principal motivo da gente fazer
as nossas missões, os nossos serviços de forma com excelência, buscando a melhor, a qualidade, é pela salvação das almas. Não é para que as pessoas me reconheçam, não é para que todo mundo olhe e fale, nossa, como ele é um bom médico, ele salva muitas vidas, nossa, ele é um empresário de sucesso, está rico hoje, está passando até na televisão. Esse não pode ser o motivo do nosso trabalho, o motivo do que a gente faz, do que a gente é. Não pode ser. O principal motivo de toda a nossa missão, de todo o nosso apostolado, é a salvação das almas. Se você canta na igreja, é para que as almas cheguem ao céu. Se você faz uma leitura, é para que almas alcancem a conversão. Se você faz as contas, se você ajuda na limpeza da igreja, se você cuida dentro da sua casa, é para que as pessoas ao seu redor se convertam, conheçam a Jesus Cristo e também busquem para si viver como discípulos, viver essa santidade, viver essa busca. Por isso, fiquemos atentos. Nós corremos o risco de perder o céu por causa das nossas intenções, por causa das verdades interiores, não porque a gente faz ou que deixa de fazer, mas por causa do nosso interior, das intenções do nosso coração, dos motivos pelos quais a gente faz as coisas, a gente vive as coisas. Nós corremos o risco de perder o céu, de perder a nossa salvação. E corremos também o risco de negligenciar a salvação dos que estão ao nosso redor, que são as pessoas que o Senhor nos confia. Por isso, agora, para já caminhar para o final deste programa, nós vamos fazer uma oração, nós vamos pedir o Espírito Santo sobre mim, sobre nós, sobre você que está aí, sobre aquelas pessoas, aquelas almas que o Senhor nos confiou, para que eles também alcancem a salvação que vem de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos nossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor Jesus, quero te entregar de forma especial cada um que o Senhor confiou, a cada um que o Senhor deu a graça de que esse programa alcançasse, os que estão vendo, ouvindo. Quero pedir ao Senhor que primeiro venha sobre nós, sobre o nosso ser discípulo, sobre o nosso desejo de te seguir, que o Senhor nos dê a graça, Senhor, de sermos fiéis, de buscarmos a nossa conversão pessoal, de não deixarmos para depois o pecado que a gente precisa abandonar, a graça de Deus que nós precisamos buscar. Dai-nos a graça, Senhor, de sermos fiéis discípulos que seguem o Mestre, que seguem o Senhor com todas as suas forças e com todo o coração. Agora, Senhor, também quero te pedir pelos nossos apostolados, pelos momentos em que o Senhor nos chama a ir além. Venha, Espírito Santo de Deus, nos dê a graça de anunciar o reino de Deus como o Senhor nos confia, de rezar por todas as almas que o Senhor nos dá. Nós te pedimos, Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, porque o Senhor nos dá essa graça. O Senhor nos dá essa oportunidade de rezarmos pela conversão dos nossos. O Senhor nos dá essa graça de trabalhar para Ti, de gastar os nossos esforços a Ti, mas que nós não percamos, Senhor, o essencial, que tudo isso é para a salvação das almas, para que muitas almas sejam salvas. Muito obrigada, Senhor Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Este foi mais um programa Palavra Viva, mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de partilharmos e tirarmos um momento do nosso dia para estarmos com Ele. Agradeço a sua presença e continue nos acompanhando no nosso programa Palavra Viva. Muito obrigada e que Deus te abençoe. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa.